Um portão para o Jardim do Éden acaba de ser encontrado em Jerusalém. Imagine descobrir uma passagem oculta que poderia levar você ao famoso lar de Adão e Eva. Isso é exatamente o que uma equipe de arqueólogos descobriu recentemente na Cidade Santa. A expressão Jardim do Éden, em hebraico, se traduz como Gan Eden, que significa paraíso ou o céu. O Jardim do Éden foi um lugar criado por Deus para o primeiro homem, Adão, durante a semana da criação. Ele se tornou o local onde o primeiro homem e a primeira mulher experimentariam a presença de Deus, servindo como um modelo para o tabernáculo, o templo e a futura Nova Jerusalém. Havia muitas árvores no jardim, incluindo a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. O jardim, que aparentemente foi destruído durante o grande dilúvio, era guardado por mensageiros celestiais de Deus, os querubins, que proibia a entrada e vigiava todos os caminhos. Durante o processo de criação do mundo, Deus estabeleceu o Jardim do Éden como um lugar para as pessoas viverem, especialmente o primeiro homem, Adão. No terceiro dia da criação, Deus fez plantas que dariam frutos. Ele as regou com uma névoa, que foi chamado de orvalho, já que não havia chuva para regar as plantas. Em seguida, Deus criou um jardim como lar para Adão, onde ele poderia aprender as habilidades necessárias para dominar a terra, que era seu trabalho. Deus fez um grande rio sair do Éden para ajudar as pessoas a cultivar a terra. Esse rio se dividia em 4 rios, cobrindo todo o mundo. Deus colocou 2 árvores no centro do jardim, a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. A segunda árvore continha um fruto que não era permitido comer, então a primeira regra de Deus era ficar longe dela. Além dessa árvore, o homem, sua esposa e os animais tinham frutos de todos os tipos de árvores. Então Deus colocou Adão no jardim e disse para ele cuidar dele. Em seguida, Deus disse a Adão que ele não podia comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Adão teve diversos animais se aproximando dele, mas nenhum deles servia de companhia. Então Deus fez uma mulher para ser sua parceira. Adão e Eva caíram porque desobedeceram a Deus. Satanás, na forma de uma serpente, tentou convencer Adão e Eva a comerem o fruto proibido da árvore do conhecimento. Quando eles acreditaram nas mentiras da serpente, foram expulsos do jardim. Querubins com espadas flamejantes foram colocados no portão do Éden para impedir que as pessoas voltassem ao jardim. Como o jardim está no centro de tudo, e a porta oriental é mencionada, a espada de fogo que virava para todos os lados parece indicar uma saída secreta do jardim. A paisagem é difícil de ser visualizada, mas era principalmente montanhosa, e 4 leitos de rios levavam para longe dele. A espada flamejante do querubim, simbolicamente, representava uma barreira ou uma proteção divina que impedia o acesso das pessoas ao Jardim do Éden. Então, podemos entender que essa barreira separava o Jardim do Éden do mundo exterior, criando uma espécie de terra de ninguém, que não permitia que as pessoas voltassem a entrar no paraíso. Na versão hebraica do Gênesis, é mencionado que o jardim foi criado dentro de Éden, mas Éden não se limita apenas ao jardim. A palavra Éden significa paraíso, portanto o jardim estava localizado na região do paraíso. Não está claro se Éden era um termo físico que englobava algo além do jardim, ou se referia principalmente ao próprio jardim. Com base no uso da palavra Kadam, no futuro, acredita-se que indicasse a direção do nascer do sol. Após serem expulsas pelo portão oriental, as pessoas foram orientadas a olhar para o leste para encontrar seu caminho. Seguindo a tradição finlandesa, que coloca o homem a leste do jardim, especula-se que o Jardim do Éden estivesse localizado no centro da massa terrestre. Quando Deus instruiu as pessoas a se multiplicarem e dominarem o mundo, toda a criação se encontrava à sua frente, no topo do mundo. Saindo do Éden, que provavelmente era uma colina ou talvez até uma montanha, um grande rio fluía e se dividia em 4 rios menores. Esses rios eram o Pison, que atravessava toda a área rica em ouro de Havilá, o Gihon, que passava pela região de Cuxi, o Tigre, que percorria a área do leste de Azur, e o grande Eufrates. Os lugares mencionados para os 2 primeiros rios, Havilá e Cuxi, estão ao sul do que no futuro se tornaria Canaã. O rio Tigre atravessava a área a leste, e as fontes do Eufrates estavam ao norte. Devido ao dilúvio que alterou o mundo todo,
É impossível saber onde exatamente estava localizado o Éden. Após o dilúvio, é possível que as pessoas tenham acabado próximas ao local onde tudo começou. Elas podem ter dado o nome aos 2 rios que margeavam a planície de Sinar com base nos maiores rios conhecidos a partir dos registros de Noé. Segundo o plano de Deus, essa parte do mundo está muito próxima do centro da massa terrestre da Terra. Quando Deus quis falar novamente com seu povo, ele os instruiu a construir um local móvel onde ele pudesse se manifestar. Esse grande tabernáculo teria uma sala interior preenchida com objetos do Éden. O sinal mais evidente desses elementos do Éden eram os querubins dourados dentro e ao redor da sala mais interna da estrutura. Nas espessas cortinas azuis, eram bordados 2 anjos olhando um para o outro. No topo da Arca da Aliança, havia 2 anjos menores de ouro, também olhando um para o outro. Os querubins me fazem lembrar dos guardiões que vigiavam o jardim, especialmente as árvores. Dentro da Arca da Aliança, estavam os 10 mandamentos, que eram a prova de Deus do conhecimento do bem e do mal. Embora todos conhecessem essas regras, as tábuas contendo os mandamentos não deveriam ser tocadas. O candelabro e a mesa do pão da presença eram mais 2 símbolos que ficavam fora do véu, mas não eram abertos ao público. Como um sinal de vida eterna e um lembrete da árvore da vida, as lâmpadas deviam permanecer sempre acesas. Cerca de 500 anos depois, o templo foi construído para substituir a tenda. Davi havia construído uma tenda para abrigar a arca, mas foi seu filho Salomão quem construiu o templo. O templo existiu por aproximadamente mais 500 anos, antes de ser destruído e depois reconstruído, para cumprir um período semelhante de tempo em diferentes estágios de grandiosidade. Embora o templo fosse maior, ele tinha todas as mesmas partes do tabernáculo. Porém, no santuário interno, chamado Santo dos Santos, havia 2 enormes estátuas de querubins, com suas asas estendidas e voltadas para o leste. Isso se assemelhava muito aos querubins que guardavam o portão oriental do Éden. Além disso, querubins e palmeiras eram esculpidos nas paredes do templo, que eram compostas por painéis. Isso era uma lembrança de como o jardim original era muito bonito. E uma vez que a cidade de Jerusalém foi destruída pela segunda vez, a glória de Deus deixou a terra para habitar nos céus durante os últimos dias. Lá, a árvore universal da vida e a arca da aliança estariam protegidas das forças que tentavam dominar a terra. Mas quando chegar o último dia de julgamento, todas as pessoas que seguem a Deus viverão onde ele habita, em uma cópia incrivelmente bela e enorme do Santo dos Santos, que será chamada de Cidade de Deus ou Nova Jerusalém. Deus viverá com seu povo para sempre. Haverá rios correndo pela terra onde costumavam existir mares profundos. Pelo menos 12 árvores crescerão a partir da árvore da vida. Existem algumas referências no livro de Ezequiel que são consideradas alusões ao Jardim do Éden, embora não seja mencionado explicitamente. Uma das mais importantes é encontrada em Ezequiel 28, onde o profeta está transmitindo uma mensagem de julgamento ao rei de Tiro. Ezequiel utiliza imagens neste texto que parecem estar baseadas na história de Adão e Eva no Jardim do Éden. Ezequiel 28, versículos 13 e 14 afirma: Você estava no Éden, no Jardim de Deus. Todas as pedras preciosas o enfeitavam: sárdio, topázio e diamante, berilo, ônix e jaspe, safira, carbúnculo e esmeralda. Seus engastes e guarnições eram feitos de ouro. Tudo foi preparado no dia em que você foi criado. Você foi ungido como um querubim guardião, pois para isso eu o determinei. Você estava no Monte Santo de Deus e caminhava entre as pedras fulgurantes. De acordo com esse texto, o rei de Tiro estava no Éden, o jardim de Deus, e estava adornado com pedras preciosas. E isso parece ser uma referência ao Jardim do Éden, que se dizia possuir árvores agradáveis aos olhos e boas para alimento, além de um rio que fluía por ele e regava o jardim. Embora Ezequiel não nomeie explicitamente o Jardim do Éden, essa passagem e outras semelhantes indicam que ele estava utilizando imagens e simbolismo do jardim em suas profecias. Sabemos que ele é mencionado na Bíblia, mas como não pode ser encontrado, alguns podem questionar se ele realmente existiu. Para ser honesto, muitas pessoas tentarão descartar a história do Jardim do Éden como mera ficção lendária. Uma parte do problema é que Deus foi explícito não apenas ao plantar um jardim, mas também ao fazê-lo em uma área específica. Éden era a localização do jardim. O fato de você não conseguir encontrar o jardim não significa que ele não exista. Além disso, o jardim é mencionado em Isaías 51, Ezequiel 28, versículos 31,
36, 35 e Joel capítulo 2 verso 3. Apocalipse 22, versículos 1 a 3, também cita a árvore da vida, que foi encontrada no jardim, especificada em Gênesis. Anteriormente, no Apocalipse, Jesus menciona a árvore da vida. Na verdade, a árvore da vida da qual Adão foi proibido de comer depois de pecar, será a árvore da vida da qual poderemos comer na eternidade. Em Apocalipse 2, versículo 7 diz: Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor darei o direito de comer da árvore da vida, que está no paraíso de Deus. A Septuaginta, que é uma tradução grega do Antigo Testamento, usa a mesma palavra que Jesus usa em Gênesis. Ela é mencionada no início por Deus, o Pai. No final, Jesus a menciona. Esse fato é uma prova de que o Jardim do Éden é real. Mas onde exatamente está o Jardim do Éden? Sinceramente, apesar de inúmeras tentativas, ninguém conseguiu identificar o local exato. O que sabemos é que o paraíso perdido será substituído pelo paraíso reconquistado. O objetivo de Deus, de alcançar uma amizade perfeita e comunhão com aqueles que o amam, será alcançado mais uma vez, e desta vez será eterno. Independentemente das diversas opiniões e crenças sobre o Jardim do Éden, uma realidade se destaca acima de todas as outras. Você estará lá para presenciar isso?